E eu achei muito positiva essa ida ao Uruguai. Não que foi um futebol vistoso, não é o Vasco, esse é o caminho. Mas acho que o Ramon Dias aproveitou muito bem esse tempo para fazer coisas que o Vasco precisava. Tentar ser um time mais criativo, sabe? De propor mais o jogo, de ser o protagonista da partida. Não que ele tenha sido vistoso, mas ele tentou fazer isso. E o Payet faz toda a diferença nesse contexto. É o cara mais diferente do que o Vasco tem. Ele informa, e a gente viu, né, como ele está mais adaptado, está em condição física melhor, o quanto que ele tecnicamente está muito acima. Até tem um lance ali que ele dá um toque com uma perna para outra. Cadê? Tá na mão esse lance. Separado, né? Fala, torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Primeiramente, já vou deixando aos créditos ao canal ESPN, programa Futebol 360, trazendo notícia do Vasco hoje. Vasco ontem em dose dupla, empatou por 3-3 no Carioca e fez uma excursão pelo Uruguai, melhor dizendo, positiva, porque saiu com a vitória, mais um troféu levantado. Então são 2 troféus já esse ano de 2024 e assim vai ser muitos. Assim tem um Carioca, tem um Campeonato Brasileiro e vai ter muitos resultados positivos esse ano aí para o Vasco da Gama, que vai brigar lá na parte de cima da tabela ali por título, hein? Por título, não só para a classificação da Libertadores. Ramon Dias acertando aí o Vasco, tá tudo certo. Já vou pedindo também para você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione suas notificações, porque assim que a gente postar algum conteúdo, você já fica atualizado também de tudo o que está acontecendo com o Vasco da Gama. Deixa o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Vamos acompanhar a matéria aí até o final, que tá top. Valeu? Que tenha sido vistosa, mas ele tentou fazer isso. E o Payet faz toda a diferença nesse contexto. É o cara mais diferente do que o Vasco tem. Ele informa, e a gente viu, né, como ele está mais adaptado, está em condição física melhor, o quanto que ele tecnicamente está muito acima. Até tem um lance ali que ele dá um toque com uma perna para outra. Cadê? Tá na mão esse lance. Separado, né? aí, vamos colocar aí, assim. Então tem todo o refino técnico. E outra coisa que eu acho importante também que ele fez, a questão de testar diferentes formas táticas. Nos 2 jogos, na primeira partida contra o São Lourenço, começa com a linha de 4, no segundo tempo muda. E inverteu o cenário. Começou com a linha de 3, que eu até o cenário mais ideal, pensando os laterais que você tem com muita profundidade, o Paulo Henrique e o Piton do outro lado, né? O Piton com muitos cruzamentos ao longo da última temporada. Você tem zagueiros que podem ajudar na saída de bola, como o Léo, com muita criatividade. O Medel sempre fez esse papel de zagueiro central, né? Como um líbero, já fez muito na carreira. O João Vitor, que é um zagueiro mais veloz, que o Vasco precisava para o seu elenco. Então, achei que o Ramon Dias soube explorar as oportunidades táticas que ele vai ter para o Vasco ao longo da temporada, seja jogando com uma linha de 4 ou com uma linha de 3, além de tentar ser um time mais propositivo. E aliado a isso, eu somo o que a Nath falou e eu concordo plenamente. O Vasco ainda precisa de reforços. Para mim, sobretudo um volante camisa 5, né? Tinha a história do Coelhar, que parece que deu uma complicada, e um atacante, um ponta mais veloz pela esquerda. Acho que o Vasco tem essas 2 principais carências. A gente pode falar de outras peças, como de repente um cara para disputar a posição com o Verratti, né? Quando ele não puder jogar. Mas eu gostei muito do que eu vi do Vasco no Uruguai. Não pela elasticidade do jogo, mas pelo que o time precisava colocar em prática. Né? Dá moral. Agora o Vasco tem outra cabeça para se preocupar com um ano aqui do Brasil. Acho que são 2 níveis, né? O Vasco, para nível de time, é isso que está faltando. O volante prometido, seja o Coelho, seja qualquer outro, e uma opção de ataque para a esquerda. Para o time, para o elenco, precisa mais coisa. Senão, vai sofrer. Sofre quando falta um desses jogadores, aí você percebe que tem menos. Mas valeu. E o Payet, gente, a questão do Payet era só física. O que ele sabe fazer com a bola, ninguém discute. Cadê a caneta, produção? Põe aí a caneta do Payet ontem. Vale né, a festa aí do torcedor, o torcedor empolgado, colocando highlights do Payet no Twitter, nas redes sociais. Payet. Esse foi o gol. O Praxedes ajeita ali pro Payet, ele bate de fora. E depois um lance que tá rodando aí nas redes sociais também, essa canetinha do Dom que tinha falado sobre ela.
Mas foram outros lances também que chamaram a atenção do torcedor. Você vê que o Payet mal fisicamente, olha, mal fisicamente, ele ainda foi importante na campanha, pelo menos com aquele gol de vitória, da vitória contra o Fortaleza e aquela falta salvadora contra o América no fim do jogo. Pelo menos, assim, já valeu por aqui. Olha aí, prof. Essa aí, ó. Toma. Ó, já foi? Que é isso, hein? Esse é Recurso, o Payet né? que eu conheço. Tem bastante recurso. Aí, ó. Seja ali para sair de uma jogada dessa. E foi no Alfaro, né? Ah, O 20 que depois chega para pegar o Rossi no final do jogo, ó. quando ele tá fininho, esquece. Quando ele tá loiro, quando ele tá com a gola alta, esquece, Quando né? ele tá mais fininho, esquece. É um jogador diferenciado mesmo e comprometido como parece que tá. Abraçando ali a cultura, a ideia do Vasco também para essa temporada com ele. A gente deu para acompanhar ontem, ele realmente pode fazer a diferença. Olhando para o jogo do Vasco também no Carioca, o Dom que falava sobre as peças, o Orediano, por exemplo, eu acho que talvez é o cara que mais a torcida está falando e esperando aí a definição também do futuro dele. O que vocês, acompanhando aí pelo menos esse início de temporada do Vasco, o que dá para falar sobre caras que podem ser aproveitados também nesse time principal? Um mix da excursão no Uruguai e dos jogos no Carioca, hein, Donk? Eu ainda acho o principal o Orelhano, até pela característica que ele tem, a qualidade técnica que o Vasco precise. Até o professor falava, talvez nem seja o time B, talvez até o time C do Vasco. Então, talvez ainda jogadores ainda para amadurecer num processo mais a médio e longo prazo. Talvez o Orelhano seja o cara o principal que possa incorporar no elenco, isso se ele quiser ficar. Você tem a questão do Capasso, né, que poderia sair e tudo mais. A estreia dele foi boa até no Campeonato Carioca do Capasso no primeiro jogo. Ontem, um Vasco que acabou sofrendo mais gols. Mas eu ainda vejo como um time muito mais a médio e longo prazo. E sendo o Orelhano, para mim, disparado, o cara que mais pode chegar e ser uma parte integrante do elenco para atuar constantemente, seja como titular até, mas imagino muito mais como um reserva frequentemente utilizado. O Capasso é um homem marcado, né? Ele precisa fazer várias boas partidas na vida para cobrir. Ele falhou no jogo com o Flamengo. Então, isso... O Orediano, acho que é o que tem mais potencial. A gente falava dos Talvez níveis de ele seja elenco mais e pronto, time. né? Para elenco. Agora, para time, ninguém. Até porque não tem um volante e não tem o cara de lado. Eu gostei do Cauã Barros também. Eu acho que é um jogador ali que, pelo meio de campo, é o que a gente está falando, para composição de elenco, pode ser importante assim em alguns momentos da temporada. Não vai ser titular, não chega com essa responsabilidade, é porque o Vasco já começa a desenhar um time com isso, mas acredito que dê para você observar com um pouco de carinho, principalmente assim, não faltou vontade para essa molecada. Eles entregaram em campo, eles deixaram tudo que tinha e o que não tinha em campo. Então acho que dá para olhar com um pouco de carinho ali dependendo do mercado, se tem a questão dos estaduais que revelam muitos jogadores e alguns clubes grandes conseguem ir lá e puxar esses jogadores. Tem uma questão ali de mercado e oportunidade de mercado no meio da temporada, que é final de contrato na Europa. Então, acho que para o Vasco, se não conseguir mais nada agora, dá para olhar com carinho para esses meninos. Mas não é ali que o Vasco vai encontrar soluções. Não. Né? Ali o Vasco vai encontrar complementos para um mercado bem feito. Exatamente. Faz um mercado bem feito, monta o elenco e a partir disso você pode pensar, por exemplo, no Orelhano, eventualmente no Capasso, se ele mantiver essa retomada. Né? E ontem, defensivamente, o Dom que fala sobre a fragilidade, pelo menos nesse segundo jogo, e até alguns lances meio marcantes ali, né? Que acabam deixando também o torcedor preocupado. Vamos dar uma olhada em números do Orediano? Porque a torcida está com uma expectativa aí quanto à permanência dele no clube. Gols e assistências pelo Vasco, tá? 2024 em alta. Na temporada passada, 1 gol e 1 assistência. Nesse ano já com 1 gol e 2 assistências. Já melhorou bem, hein? 23 jogos na temporada passada. Se considerar que a gente está em janeiro... Considerar que tem duas partidas do campeonato. Vai ter que relativizar muito, né? Tem que ser muito otimista, né? Dá para aproveitar, prof. Dá para aproveitar, é aquilo que a gente falou. Dá para aproveitar, compor elenco num elenco já formado. Ele entra só lá no fim. Não vai dizer que você vai compor o elenco a partir de jogadores como o Orelhano, porque senão você tinha resolvido com o elenco do ano passado.
E eu tenho a impressão também, né, que o Vasco precisa desses jogadores para que possam ser potencializados também. A gente fala de um Payet num cenário ideal, não só fisicamente, mentalmente, em campo também, né? Mas eu tenho essa impressão, até analisando o jogo ontem, precisando desses jogadores que possam ser potencializados. Então é um mercado também baseado nisso, seja com análise de desempenho, né, projeções. O Dom fala sobre o Cuéllar, uma negociação mais difícil. Se fala no Esforça, volante do Newell's. Esse ficou mais difícil ainda, mas eu acho que... O presidente deu uma entrevista dizendo que a negociação está complicada. Jornalistas que cobrem o Vasco já são um pouco mais otimistas em relação à chegada dele. Mas me parece que é um jogador desse perfil. Também jovem para ser trabalhado, para entrar num cenário, para tentar ser potencializado. Vamos ver como que essa negociação também se define, né, Natália? Assim, se a gente for falar dessa molecada que na temporada passada e na retrasada não deram certo, não é maldade, mas é muito difícil você cobrar um jogador que entra no olho do furacão. Uhum. O Vasco ele não tinha uma organização administrativa e não tinha uma organização em campo. Não tinha uma filosofia de jogo, não tinha nada. Era todo mundo tentando salvar ali e mudar o cenário do que tinha o Vasco. Entrar num time que já está ajustado é completamente diferente, é o que o professor falou. Agora, o mercado do Vasco, o Cuéllar, até o Cícero trouxe na semana passada, que o Vasco pensa se deve ou não investir num jogador que talvez já tenha uma idade um pouco mais avançada, olhando para o... E ele é novo, mas olhando para um cenário de possível revenda. A gente está falando de um Vasco que está nesse processo de reconstrução, de reformulação, mas que precisa entender que, tecnicamente, ele precisa de jogadores que respondam em campo, para não passar o sufoco que passou. Não adianta você só ir no mercado comprar ali um maracujá que está lisinho, porque quando você abre ele está azedo. Né? Então, assim, tem que ter... O Vasco ele tem que entender que ele tem uma necessidade técnica e o Cuéllar, se ele fizer muito bem, ele vai ter o retorno esportivo financeiro também. Porque você vai ter briga por Libertadores da América, né? Para você se classificar para uma Libertadores da América, você avança mais em competições. Então, isso tudo faz diferença. E você precisa de jogadores qualificados. Eu apostaria no Cuéllar, eu investiria no Cuéllar, porque ele é o cara que falta ali, talvez, nessa volância que a gente fala, né? E respondendo diretamente ao GC. Cadê? Espaço no time principal, não. No elenco. Eu hoje não dou uma camisa para o Orelhano do Vasco. Eu acho que o Vasco... Não? Não, eu acho que o Vasco está... Titular, você diz, né? Titular. Ele está perguntando do time. Time principal do Vasco. Né? Não. No elenco, eu imagino, até porque custou caro, como diz o chapeuzinho do GC ali, né? A gente tem que ou valorizar ou ganhar esse dinheiro de volta de alguma forma. Então, no elenco, sim. No time principal, não. Acho que o Vasco está se encontrando. Como o time está se encontrando. São mais os reforços que precisam No chegar. time principal hoje é o volante e o atacante pela esquerda. Ontem quem jogou de primeiro volante foi o Jair e quem jogou aberto pela esquerda foi o David. Camisa 7, aliás, o novo camisa 7 do Vasco. Tenho a impressão que ele também não empolga muito os torcedores do Vasco. Fez uma estreia discreta, ontem até foi importante, né, para a recuperação de bola, né, no lance que saiu o gol, até ele que briga, mas também vejo um jogador como para compor elenco, não vejo um cara sendo titular logo de cara, e mesmo no decorrer da temporada, acho que é um cara que vem muito mais para compor elenco. A gente está falando de reforços, assim, é importante, mas um aspecto também que é muito importante, até para potencializar individualidades, como a gente falou do Orelhano e tudo mais, é isso que o Vasco está fazendo. Atenção na pré-temporada, o Ramon Dias não chegou, ele chegou numa situação com o Vasco, numa realidade dramática, então o que ele precisava fazer era ganhar ponto. Ele não estava despreocupado em fazer o time, de repente, jogar uma filosofia de jogo. Exato. Então ele, o que vai me trazer ponto? E aí, jogo aéreo, Verratti, foi um pouco isso, assim. Um pouco não, muito disso. Então o Vasco que, assim, quanto coletividade, ideia de jogo, ele não teve muito margem ali para conseguir. E aí eu não estou querendo criticar o Ramon Dias, muito pelo contrário. Acho que ele foi muito cirúrgico dentro da realidade que ele encontrou e agora ele está tendo a chance de dar mais ideia. Por isso que eu destaquei, eu achei muito positivo você ver um Vasco tentando ser mais propositivo. Então acho que isso também pode melhorar jogadores. Então a gente está falando de reforços que são importantes, de fato. Acho que um time titular precisa de 2 peças e o elenco pode ter algumas outras.
mas eu acho que também tem jogadores do próprio elenco que podem ter um crescimento muito grande por essa evolução coletiva, que é essa pré-temporada que o Vasco, a meu ver, faz muito certo em priorizar do que as primeiras rodadas do Campeonato Estadual, do que eles podem proporcionar a longo prazo para essa equipe na temporada. Já que o senhor Man citou o nome do Jair, o Jair é um desses caras de quem se espera mais. Exatamente. Não como o primeiro volante, que acho que não é o caso. Mas um 8 ali, né? Mas ele é um jogador que chegou para ser mais Exato. do que ele não mostrou até agora, né? Um pouquinho mais de... Dizem quem convive um pouco mais de perto, acha que falta para o Jair essa coisa que a gente detecta no Payet, por exemplo. Comprar ideia. Vamos lá. Que bola ele um pouco tem. mais de... Mas talvez agora com um ambiente um pouco mais... Nós salvamos na temporada É a passada. chance. Respira, vamos começar aqui, todo mundo tem condição, tá todo mundo mais com o ombro um pouquinho mais leve, não que a camisa do Vasco não pese, não é isso, mas o contexto do final da temporada passada era de um nível de exigência dos próprios jogadores, né? Entrega. Vamos cair de novo com o Vasco, né? Vamos ser responsáveis de novo por isso. Então, esse peso de queda para a Série B, tira. O Campeonato Brasileiro vai começar em maio. Então, tira, começa a pré-temporada muito bem, confiança, o Ramon vai trabalhando ali a filosofia que ele quer de futebol. E aí, sim, o Jair tem muito mais a demonstrar no futebol do que demonstrou. Professor, seguimos no Rio, no Uruguai, nos Estados Unidos. Como que eu falo para a gente chamar aí o assunto Flamengo? Se você quiser... É isso aí, família. Vamos a mais uma notícia. E Al-Shabaab não facilita e Cuejá fica longe do Vasco. Cara, o Cuejá, uma longa história com o Vasco, longa história aí. Ramon Dias deu aval, Alexandre Matos deu aval, 777 ficou ali nos trâmites burocráticos, não quis. Cuejá aceitou vir para o Vasco, reduziu o salário, aceitou de tudo para vir jogar aqui no Brasil, jogar especialmente no Vasco, mas a 777 Patriots travou os negócios e aconteceu que deu para trás aí. E o desejo do Vasco para essa temporada, Cuejá não deverá vestir a camisa Cruz Maltina em 2024 após as complicações na negociação. E o Al-Shabaab da Arábia Saudita não facilitou o processo com o time carioca e distanciou um acordo. Segundo o portal GE, neste momento as conversas estão congeladas. E aquilo que a gente já sabe travou naquilo mesmo. E desde o início, o Vasco, no entanto, sabia da dificuldade do negócio. Afinal, Cuejá tem mais 2 anos e meio de contrato com o clube saudita e é um dos principais jogadores do elenco. E mesmo assim contava com a vontade de jogar, e voltar aqui para o Brasil. Então isto porque o volante vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, especial para ser treinado por Ramon Dias, com quem já trabalhou e vivenciou bons momentos no Al Hilal. Então, entretanto, o Al-Shabaab até o momento segue irredutível com o valor pedido pela rescisão contratual. E neste sentido, o Vasco já começa a mapear novamente o mercado em busca de reforços para o setor, que é uma das prioridades do Cruz Maltino. Ali eu vejo, pessoal, que o Vasco ele tá querendo assim, algo muito, sendo que com pouco ele consegue compor o elenco ali. Orediano aí já mostrando que é um cara que tá pronto para jogar, mesmo sendo criticado aí por muitos aí da grande mídia, por alguns torcedores, mas aí o Orediano aí ele já mostrou aí no Carioca, longe do time principal aí, que ele tem talento, que ele pode sim atuar como esse primeiro volante aí. O Jair também, que entrou, jogou bem. Eu vejo que se o Ramon Dias parar de olhar para fora e olhar para dentro do seu clube, ele consegue acertar ali o Vasco sem precisar gastar o rio de dinheiro ali, e sim investir em outras peças que precisa ali, como
um segundo atacante ali. O Adson chegou ali para a vaga do Gabriel Peck, mas será que substitui? Ali precisa de mais um, pelo menos mais um no ataque, mais um no meio, mais um na lateral esquerdo, na lateral direita. Ali precisa desses dos jogadores mais prontos, né? Porque tem o Leandrinho da base também que está jogando um excelente futebol, mas ali o Ramon Dias, se ele parar de olhar para fora e olhar para dentro do elenco, ele consegue aí movimentar, permanecer com o Vasco na elite do futebol, brigar por título na parte de cima da tabela, vencer esse Carioca sem mostrar aí para o pessoal do que ele é capaz. Mostrar aí para a torcida que ele veio para fazer história no Vasco da Gama. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês até o momento. Não se esqueça de se inscrever no canal, você ainda que não é inscrito, acionar suas notificações, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito dentro da plataforma. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima notícia.